Olá pessoal, tudo bem? Henrique na área, como é que vocês estão? E hoje o canal tem uma entrevista especial com a professora Iracema Macedo. Ela é professora de filosofia do Instituto Federal Fluminense, campus Maricá. Tudo bem, Iracema? Como é que você está? Eu gostaria que nesse primeiro momento de fala você se apresentasse, né? E Boa, um pouquinho da sua história. boa noite, Henrique. Tudo de bom, né? Tudo de maravilhoso para nós. A gente se conheceu no Instituto em Cabo Frio, né? E eu sou professora de filosofia, com mestrado, doutorado, graduação em filosofia, né? Meu doutorado foi na Unicamp, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto hoje, né? Na minha tese de doutorado, que virou livro. Nietzsche, Wagner e a Época Trágica dos Gregos. Além disso, sou poeta, escrevo poemas, né? E, enfim, sou uma apaixonada por arte, por poesia, por literatura, pela profissão que abracei há muitos anos, né? Então, Iracema, olha que legal. Quando a gente era colega de trabalho lá no campus Cabo Frio, no IFE Fluminense, campus Cabo Frio, eu era professor de física, né? E andando na livraria, na biblioteca, melhor dizendo, da escola, eu achei o seu livro, né? E aí eu tirei cópia dele, né? E foi essa cópia que eu li para nossa conversa. O livro está aí, né? E Que aí, o que bacana! acontece? Eu li Nietzsche, Wagner e a Época Trágica dos Gregos. O Nietzsche ainda não era um assunto que me ocupava na época, isso deve ter sido em 2015, né? Mas eu achei tão interessante a capa do livro, assim, Nietzsche e Wagner, que eu falei assim, eu vou tirar xerox desse livro, vou deixar aqui, vamos ver o que vai acontecer. E aí, menino, agora nesse nosso contato, né, depois de algum tempo, surgiu a possibilidade dessa conversa e eu estava com o livro aqui em mãos e eu reli o livro e achei maravilhoso, né? Achei maravilhoso. E eu acho que a gente pode começar a conversar sobre o livro falando no primeiro momento quem foi Richard Wagner, né? Porque o livro está dividido em duas partes. Na primeira parte você apresenta o Wagner e na segunda parte você apresenta o Nietzsche e a relação de Nietzsche com o Wagner, né? Então, é tipo assim, eu conheço o Wagner aqui no Brasil como o autor da Cavalgada das Valquírias. E a Cavalgada das Valquírias, o trecho que eu conheço, é o trecho exibido naquele filme Apocalipse Sinal de Guerra do Vietnã, né? Em que os helicópteros sobrevoam a selva e aí tem a música do Wagner e tal. Mas eu não sabia, por exemplo, que o Wagner foi escritor, pensador, filósofo. E eu acho que quase ninguém sabe, porque as obras do Wagner não circulam aqui pelas livrarias, bibliotecas, etc. Então, fala um pouquinho para a gente do Tá. Wagner. Então, eu justamente cheguei a Wagner não pela música, né? Eu encontrei um livro dele, né, A Arte e a Revolução, que me chamou a atenção, de uma editora portuguesa, encontrei numa livraria no Brasil, comprei esse livro, né, isso já antes do doutorado, e aí o livro me atraiu demais, né, um livro de 1849, né, e eu descobri o Wagner como pensador e não como músico. Eu fiz uma trajetória oposta, tanto é que na minha tese de doutorado eu não discuto tanto a música dele, eu discuto as obras, né? As obras do Wagner como pensador político e pensador da arte. Por consequência, um filósofo, não um grande filósofo, mas um filósofo da estética, né? Um filósofo da arte. Então, assim, e tive muita dificuldade de encontrar os livros dele, né? Essa tese foi defendida em Em 2000. português não tem praticamente nenhum, em português do Brasil, né? Eu não sei como é que está agora. Em 2000, eu defendi essa tese em 2003. Então, eu tive que sair do Brasil, não cheguei a ir para a Alemanha, porque eu não tinha tanta atração de ir para a Alemanha, né? Então, eu fui duas vezes para fora do Brasil, uma para a Espanha e outra vez para a França. E em Madrid é que eu consegui fazer isso que você fez. Eu xeroquei as obras dele na Biblioteca Nacional de Madrid, em espanhol. Caramba. Mas eu xeroquei as obras teóricas em espanhol, né, e trouxe de volta para o Brasil. Alguns anos depois, eu já estava no doutorado, e aí a Unicamp exigia que eu citasse em alemão. E aí eu fui passar uma temporada em Paris, porque eu sabia que eu consegui descobrir que na biblioteca de música em Paris eu poderia resolver as questões bibliográficas, né?
porque lá tinha a obra de Wagner em alemão, em espanhol e em francês. Como eu tinha que citar em alemão, eu tinha só um alemão instrumental, e aí me ajudava o espanhol e o francês para eu ir eu mesma traduzindo, né, os trechos que eu ia citar, né? Então, eu precisei fazer essa pesquisa durante 3 meses em Paris, fiquei lá encerrada dentro de uma biblioteca. Eu li no livro que o próprio Wagner esteve em Paris, né? E aí quem trata dele é o Baudelaire, né? O Baudelaire tem um texto sobre o Wagner. Ele teve em Paris várias vezes, né? Ele teve quando jovem, né? Quando bem músico jovem, e foi lá, e ele conseguiu sobreviver, Henrique, escrevendo para jornais. Eu vi isso no Mas livro. aí ele relata, tem um escrito dele que é um músico estrangeiro em Paris, em que ele fala que ele estava tão miserável, que nem o cachorro queria encontrar mais com ele, o cachorro dele. Aquela vida romântica de artista, né? Que não, Boêmia, né? E também que não tem quem financie sua obra, né? Uhum. Isso foi antes do Tannhäuser em Paris, foi em 61, quando ele já era conhecido. Isso ele foi na juventude viver em Paris, estava na miséria mesmo em Paris, e aí ele conseguiu voltar para a Alemanha e virou chefe de orquestra em Dresden. Sim. Eu vi marcado no livro, na parte que trata do Wagner, 2 períodos bem produtivos do Wagner filósofo, que é o período de 49 e 51, em que ele está em Zurique, né? Eu vou pedir permissão aos ouvintes aqui, aos espectadores, para falar as palavras, né, nomes de cidades, pessoas e lugares alemães, falar aportuguesado. Então, ele estava em Zurique, e aí ele tem os famosos escritos de Zurique, né? A Arte e Revolução, Drama e Ópera e a Arte do Futuro. Nessa parte, nesses trabalhos, ele estava influenciado pelo Feuerbach. Você fala um pouquinho dessa fase para a gente? Então, essa fase, o que é que acontece? Quando ele foi para Dresden e virou chefe de orquestra, ele se envolveu na política. 1848 foi uma época de muitas insurreições na Alemanha, insurreições republicanas, tentando transformar, porque ainda se vivia sob principados, né, do antigo regime, muitos privilégios dos reis, dos príncipes, e as insurreições foram bem fortes. E ele se envolveu nessas insurreições. Teve um anarquista lá, o Bakunin, que estava refugiado em Dresden com pseudônimo, foi grande amigo dele, né? Caminhavam, fizeram caminhadas, ele se encontrou com o Bakunin, que é um anarquista. Na insurreição de Dresden, o teatro da ópera pegou fogo, foi incendiado pelos revolucionários. E Wagner achou isso incrível, porque significa aquela cena do incêndio da ópera, né, do teatro da ópera, poderia significar que aquela arte operística, que para o Wagner, como ele vai escrever nesses escritos aí de Zurich, é uma arte só para o divertimento, só para o enriquecimento, né, uma arte regida pelo signo da comercialização, da mercadoria. Aquele incêndio é como se todo aquele mundo tivesse vindo abaixo, né? E outro mundo ia começar. E dessa insurreição, para você ter ideia, o Bakunin foi condenado à morte, e um amigo do Wagner, só que eles conseguiram, a pena foi revista, eles não chegaram a ser mortos. E o Wagner teve que fugir de novo da Alemanha, mas aí não porque ele estava com miséria, mas ele fugiu como político, como um refugiado político, foi viver em Zurique, né? E ele não tinha como realizar mais as obras, ele estava com obras em andamento, obras artísticas. O Nietzsche fala dessa fase como assim, alguém que é destro, né, que não pode escrever mais com a mão direita, passa a escrever com a esquerda. Ou seja, ele não podia. Em Zurique, ele ficou isolado, ele não tinha como criar uma obra de arte e apresentar, além do que ele estava sendo um perseguido político, né? Como é que ele ia voltar para a Alemanha e apresentar, né? Então, ele passou a se dedicar aos escritos mais teóricos. Ele já tinha esse dom, né? Chegou a ganhar a vida na juventude fazendo artigos,
mas ele realmente se dedicou e esses 3 escritos são 3 escritos fundamentais. Tem um outro que é uma comunicação a meus amigos. Então, sim, comunicação a meus amigos, sim. Ele resgata nesses textos, eu li no livro, uma certa concepção de Grécia. Que concepção era essa? Era uma concepção que a gente pode dizer que é uma concepção, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque essas releituras da Grécia, feitas por todos, nem sempre condizem com a filologia, com o estudo clássico mesmo da Grécia. Então, é uma interpretação da Grécia. Né? O Nietzsche deixa isso bem claro, né? Que a leitura dele da Grécia era bem interpretação, né? Era uma interpretação, exatamente. E né, se os estudos mais acadêmicos, às vezes, não respaldam esses estudos mais livres. O estudo de Wagner era um estudo mais livre, uma concepção de que a nossa arte poderia ganhar muito se a gente conseguisse se inspirar na arte grega, né? Porque ele entende que a decadência da arte moderna, nesse sentido de arte para o mercado, arte para o divertimento, ela tem a ver com a sua origem, que não é uma origem popular, e que a origem da arte grega é, além de popular, religiosa, coletiva, né? É mítica, ele entende o mito como uma concepção coletiva de vida, né? Então, é uma arte gerada não por um indivíduo, mas por um povo, né? Por um povo, né? É um povo inteiro que vive a arte grega. Não é simplesmente aquele gênio fulano de tal que é o artista. Entendi. Eu li também que quando ele fala sobre a decadência da cultura grega e da cidade-estado, né, de Atenas, ele vai atribuir a decadência cultural e política à escravidão, porque todo cidadão grego livre participava, por exemplo, da tragédia, né? Mas eu não sei se os escravos tinham acesso à tragédia. Não então, tinham acesso. O Wagner vê isso como um problema, né? Vê isso como um problema porque, nesse momento, inspirado por Feuerbach, ele está muito político, né? O que marca essa presença de Feuerbach na obra dele é esse sentimento político, né? De desigualdade social, de luta mesmo, né? E aí ele entende que a obra de arte grega veio ao seu fim por não ser uma obra. Ela era popular, era do povo grego, mas ela excluía, né? Excluía os escravos, por exemplo. Ele não cita, por exemplo, a exclusão das mulheres, mas as mulheres também eram excluídas. As mulheres não podiam frequentar, nem podiam ser atrizes, né? Não podiam frequentar o teatro, né? Nem os escravos, né? Então, só os cidadãos gregos poderiam ir aos festivais. Agora, o que era interessante, Henrique, que ele fala muito, muito nitidamente? A Grécia fazia um festival diurno, né? De vários dias de teatro. Então, não era assim a gente chegar e ir para o cinema ou ir para uma sessão de ópera. Não era entretenimento, né? Não era a gente ir para o... Embora o cinema tenha muito a ver com uma concepção de arte que Wagner tem, que é a obra de arte total, né? O que acontece? A gente vai para o cinema hoje, ou a gente vai para... Na época dele, iam para a ópera, né? Depois de uma jornada diária de cansaço. Né? Entendi. Iriam se divertir. E também não eram nem sequer os trabalhadores que iam para a ópera. Né? Eram as pessoas ricas, mas ao mesmo tempo que tinham uma rotina diária e a ideia era se divertir à noite. E com os gregos não se passava isso, não se tratava de se divertir à noite, era algo diurno. Né? Então, ele tem essa... Eu vejo assim que a experiência do grego com a tragédia era uma experiência tão completa, né? Que no mundo moderno é difícil de imaginar o que era uma experiência do teatro para o grego, né? Naquela época que o grego viveu, né? Porque era uma experiência estética, era uma experiência também religiosa, né? E cidadão, e política. Cidadã e política. E a arte né? A arte na modernidade vai perdendo essas pernas, né? E fica apenas entretenimento, né? Ela passa a ser apenas entretenimento. Entendi. Entende? E ele quer resgatar essa raiz popular, né?
Só que não é simples, né? A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente abordar o teatro de Beirute. Eu não sei falar Beirute certo, mas vou falar de a maneira portuguesa. Outra coisa, Iracema, que eu notei é que para o Wagner pega um deus, né? Porque para o teatro, ele se utiliza, o teatro grego, ele se utiliza da figura de Apolo, né? E aí, para a cultura moderna e para a arte na modernidade, ele vai se utilizar da figura do deus Hermes, que foi apropriado por Roma como o deus Mercúrio. E aí ele vai citar, vai escrever, vai relatar uma modernidade que jaz sobre o signo de Mercúrio. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, é essa modernidade que ele usa também o deus Mercúrio, né, do jeito dele, né, para denunciar essa arte vivida pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro. E aí ele entra numa polêmica muito séria, né? Que é a polêmica com o judaísmo, né? Porque ele escreve um texto, né? Depois o judaísmo na música, em que ele identifica o judeu com essa noção de arte pelo dinheiro. Essa problemática faz ele, inclusive, ser apropriado pelo nazismo e tal, mas era algo datado, né? Ele tinha rixas pessoais contra alguns judeus. Os judeus eram donos dos jornais, eram donos dos teatros também, né? Então, ele, em nenhum momento, Wagner defende, por exemplo, o extermínio dos judeus. Entendi. Ele não tem nada, ele tem uma postura assim, mas aí ele, óbvio, ficou manchado, né, como um antissemita, né? Sim. Por ter escrito esse livro, sendo que ele usava o judaísmo mais como uma metáfora do dinheiro na música, assim como ele usou o deus Mercúrio, né? O Mercúrio aqui representava o quê? Representava o deus das trocas comerciais e nem sempre muito honestas. Porque Mercúrio é o deus dos ladrões também das estradas de Roma. Né? Então, ele usa Mercúrio para dizer essa arte, Hermes, né? Ou Mercúrio, que eu acho que nem Mercúrio nem Hermes iam aceitar, iam mandar alguma maldição grega para ele, né? Mas ele usa isso como um exemplo dessa arte financeirizada. Né? Para a gente terminar o primeiro bloco aqui da conversa, falando sobre Wagner, eu acho que a gente poderia falar da segunda fase do Wagner, em que o Wagner foi influenciado pelo Schopenhauer, né? E aí ele produz em 70 um texto intitulado Beethoven, é isso? Aí você veja como são as coisas. Também tudo de uma forma meio política. Porque o que acontece? O que é que inclusive, se diz, né, sobre essa mudança de Wagner? É que justamente ele estava ali no otimismo feuerbachiano, né, de transformações sociais e tal. Muitos anos depois, né, o Beethoven é de 1870, é como se esse ímpeto revolucionário tivesse arrefecido, não houvesse mais esperança. Né? E se diz que muitos intelectuais migraram para uma visão schopenhaueriana de mundo justamente porque não tinham mais esperança nesse mundo. Entende? Sim. E aí a concepção artística de Schopenhauer, ela respalda uma busca pelo outro mundo, por um mundo além do sensível, né? O que não era o caso. O mundo que revelaria o absoluto, a coisa em si, né? A vontade. Exatamente, mas por conta de decepções políticas, né? Com as insurreições, com o sofrimento todo daquela época, né? Ele volta a uma concepção. Aí ele que ainda não tinha tido uma concepção metafísica de mundo, ele passa a ter uma concepção metafísica. E aí ele já interpreta Beethoven como alguém que escuta o mundo suprassensível, né? Alguém que cria um elo com o suprassensível. Ele faz uma comparação entre Beethoven e o Tiresias, né? Que era o vidente grego cego. Você pode falar dessa comparação para a gente? Pois é, o Tiresias, né, aparece na mitologia como aquele cego, né, que
consegue ver o mundo suprassensível, porque vê o passado, vê o futuro, né? É o profeta, né? E o Beethoven, então, ficando surdo, né, na sua surdez gradativa, também seria aquele que conseguiria nos trazer o absoluto, nos trazer o mundo suprassensível e traduzi-lo para nós em forma de música. Enquanto Tiresias traduzia o mundo suprassensível em forma de profecia, Beethoven traduzia em forma de música para nós. Não sei se você sabe, Henrique, mas Beethoven ele tem uma fama de que não era um cara assim muito higiênico. E isso tudo tem a ver, é como se ele desprezasse. Tem um filme sobre Beethoven que fala isso, é como se ele desprezasse esse mundo sensível, né? Ou esse mundo esse mundo comum, né? Agora, começando na segunda parte da nossa conversa, onde que o jovem Nietzsche se encaixa nesse mundo wagneriano, né? Pois é, o Nietzsche, quando conhece o Wagner, já conhece o Wagner na fase schopenhaueriana. Sim. Né? Então, ele não pode reclamar. Ele já conheceu o Wagner metafísico. Ele conhece o Wagner em 68, né? Já é o Wagner metafísico. Sim. Né? Que, por exemplo, esse livro Beethoven foi escrito em 1870. Né? E o Nietzsche é um jovem professor, né? E estudante, professor, e ele é apresentado a Wagner. Imagine, ele é uma pessoa como nós, comum, e chega na casa de uma estrela, né? E escuta Wagner tocando, então ele se apaixona ali pelo mundo de Wagner, né? E ele escreve O Nascimento da Tragédia e dedica a Richard Wagner, né? Porque O Nascimento da Tragédia também tem uma metafísica da arte. Sim. Né? E ele dedica a Richard Wagner e ele começa a conviver com Wagner de tal forma que ele participa da inauguração da pedra fundamental do Teatro de Bayreuth. Porque, veja bem, Wagner passou por muitas adversidades, mas nessa época ele já começa a ser, vamos dizer assim, patrocinado pelo o rei da Baviera, por um rei. Né? Então, ele pôde ter o apoio desse rei para fazer um teatro que não era palco italiano, que não era um teatro de ópera, era um teatro na forma de anfiteatro, né? Como era na Grécia, para fazer a apresentação das obras dele. Né? Então, o Nietzsche participa de todo esse movimento, que é um movimento de transformação da arte, né? Subsidiado pelo rei da Baviera, capitaneado por Wagner, e Nietzsche como filósofo desse movimento. Ele chega a fazer palestras em vários lugares sobre a arte wagneriana. Né? O movimento era tão forte que ele cogitou até abandonar a universidade para ficar só fazendo parte do círculo de Wagner. E, por incrível que pareça, é por isso que o Nietzsche ficou conhecido. Porque, imagina, você se torna alguém próximo de uma estrela da sua época, você começa a se tornar conhecido. Ele não seria conhecido se ele não tivesse se envolvido com Wagner. Entendi. Uma coisa que ficou clara para mim na leitura do livro é que teve o Festival de Beirute, né? Vou falar errado aqui. Licença. Não. E o Nietzsche se decepciona com o primeiro festival. E depois do primeiro festival, ele já está mexido, que ele começa o movimento de rompimento com Wagner, né? O que aconteceu nesse bendito primeiro festival, Iracema? Era o seguinte, o festival, veja bem, a ideia era para ser para o povo, né? Para o povo, cultura popular e tal, né? E aí, o Nietzsche já tinha uma crítica severa a certas posturas da Alemanha. Uma delas era Bismarck, o militarismo de Bismarck. Ele sempre achou que uma cultura militarizada jamais seria uma cultura de grande porte. E, para ele, a Alemanha estava retrocedendo com Bismarck. E Bismarck é um dos principais, passa a ser também um dos principais financiadores de Bayreuth. Então, quando há a inauguração do Teatro de Bayreuth,
está toda a elite aristocrática presente. Até Dom Pedro II foi, de navio. Menina, o Nietzsche identifica essa aristocracia, que para ele era vazia, como filisteus da cultura. O que é isso, Iracema? Tem uma expressão que não é usada só por ele, eu não lembro mais. Não, eu acho que o Wagner já usava. Também usava. O filisteu é aquele que se apropria da cultura de forma falsa, né? De forma falsa. Né? Eles usam um termo bíblico, né? Um povo bíblico, filisteus, né? Mas para dizer que eles estão falando em nome da arte, só que de forma falsa. É aquele indivíduo que quer ganhar a vida com a arte só pelo dinheiro mesmo, né? Ou pseudo-intelectual. É um hipócrita, né? Na verdade, é uma pessoa que não teria a arte na veia, né? Queria lucrar com a arte. Né? Sim. E é isso, esse festival estava assim de filisteus. E isso mexeu com Nietzsche, né? Mexeu, e aí, assim, o rompimento oficial não aconteceu, mas ele foi se afastando, né? Nunca mais viu Wagner. E em 78 ele escreve esse livro aqui, Humano Demasiado Humano, que é uma crítica, ele faz uma crítica velada a Wagner, sem citar Wagner. Ele critica os escritores e artistas românticos que se achavam muito geniais, né? Tem uma coisa assim, o Wagner é muito contraditório, né? Muito contraditório. Então, assim, era como se ele fosse um gênio e o mundo me devia tudo. Na fase que ele estava nas adversidades, ele saía pedir dinheiro emprestado e não pagava ninguém, porque afinal ele era um gênio. Né? Então, o Nietzsche critica muito, nesse livro, Humano Demasiado Humano, ele passa a criticar essa concepção que ele não cita o Wagner, mas o Wagner, quando recebe o livro, se vê, né, no livro, que é um gênio que não se autocritica, né? Um gênio que acredita que não faz uma autocrítica de sua própria obra, né? Que só quer fazer um grande alarido, uma grande performance, mas não para de pensar, né? Ele diz que é muito perigoso para o artista parar de pensar, principalmente quando ele se torna muito famoso. Uma coisa que eu percebi no livro, com o Humano Demasiado Humano, é que o Nietzsche rompe com uma estética, né? Com a estética metafísica do sublime. Que é uma estética romântica. Sim, o sublime seria a linguagem desse mundo suprassensível. Como o Nietzsche rompe com o mundo suprassensível, não há mundo suprassensível, não há mais. A arte dele é baseada apenas na beleza, né? É uma arte fisiológica baseada na beleza. E ele critica o Wagner falando que o Wagner trabalha com o sublime, com o grandioso, com uma coisa imponente, né? Com uma coisa exatamente. Que chama a atenção do público, porque é grandioso, né? É grandioso, mas o Nietzsche vai fazer... Mas o Nietzsche também, na Metafísica da Tragédia, acreditava no sublime. Ele realmente fez uma revisão da obra dele, né? Colocou um prefácio autocrítico no Nascimento da Tragédia e passa a ter uma visão da arte que é uma visão muito mais leve, muito mais... muito menos metafísica, né? Ele fala que para uma música é preciso que a gente consiga dançar com ela. Eu vi isso. E com a música de Wagner é impossível dançar. Não se podia dançar. Não se podia dançar. E mais na frente ele fala, eu não consigo mais ouvir nada, entrar numa ópera de Wagner sem passar mal, ela faz mal aos meus nervos. Caramba. De tão grandioso que é, né? Eu fico rouco, eu passo mal e eu tenho que... Aí ele usa umas pastilhas lá conhecidas da época, G-Rodel, não sei o que, eu tenho que me medicar depois de uma sessão wagneriana, que ela destrambelha os nervos. Ele começa a fazer, né, ele começa um duelo com Wagner. Mas, gente, não vamos ser inocentes. Tá? Nietzsche ficou um pouco conhecido no ciclo wagneriano. Wagner se torna uma grande estrela e duelar com a grande estrela faz de você alguém que passa a ter alguma notoriedade. Nietzsche no começo era um planeta que orbitou essa estrela, né?
Exatamente. E essa estrela, seja na conciliação, ou seja no rompimento, ela deu uma direção para o Nietzsche, né? Deu uma direção. Ele não seria Nietzsche se não tivesse encontrado Wagner. Se não tivesse orbitado essa estrela, né? A vida de Nietzsche é marcada por Wagner do começo ao fim. Os escritos são marcados por Wagner do começo ao fim. Você vê o Nascimento da Tragédia dedicado a ele, e os últimos escritos, o caso Wagner. A gente poderia, para encerrar, falar sobre o caso Wagner e Nietzsche contra Wagner. Qual que é o tom dessas duas obras finais assim, de Nietzsche? Bom, o tom é esse, né, de crítica a essa postura wagneriana genial, pouco crítica, né? Bastantinho. O Wagner já tinha falecido, né? Na data da publicação dessas obras. Já tinha falecido. Quando o Wagner faleceu, o Nietzsche diz que foi um grande alívio, porque ele escreveu uma carta, né? Que era muito doloroso ser adversário de alguém que ele tanto amava e admirava. Olha só. Porque além dessa aliança de Wagner com a Alemanha militarista de Bismarck, né? Houve uma aliança de Wagner também com o cristianismo. Wagner rompe com aquele mundo feuerbachiano, né? Pouco a pouco ele vai para Schopenhauer, mas de Schopenhauer ele passa a ter também uma postura mais cristã, né? Talvez fosse uma forma de vender na época, né? Ninguém sabe. E o próprio Wagner, na época de Feuerbach, foi um crítico do cristianismo, né? Exatamente. Então, o Nietzsche tinha se tornado um grande crítico do cristianismo, quer dizer, no Nascimento da Tragédia, apesar dele ser metafísico, ele diz: eu guardei um silêncio hostil em relação ao cristianismo. Ele não fala do cristianismo. Mas, nas outras obras, ele passa a criticar ferozmente, né? Essa Humano Demasiado Humano também. Ele critica os homens religiosos que se acham superiores, né? E o artista romântico, Wagner, era uma mistura disso tudo, de alguém também meio religioso, com alguém, um artista meio religioso, né? Porque também queria buscar o suprassensível, né? Então, a crítica dele a Wagner é uma crítica, não a Wagner, é como se ele colocasse uma lupa sobre Wagner. O Nietzsche diz em alguns momentos da obra dele que ele só escolheu causas vitoriosas. Né? Então, ele escolheu Sócrates, ele escolheu o cristianismo, ele escolheu Wagner. Eram causas vitoriosas na cultura. Entendi. Ele escolheu combater essas causas. Bem estratégico ele, né? Bem estratégico. Né? Ele critica muito, mas e quem conheceu Nietzsche pessoalmente diz que ele não era uma pessoa amarga, mas os escritos dele são muito ferozes. Né? Sim. A última obra do Wagner, que é o Parsifal, foi uma obra assim que mexeu muito com Nietzsche, deu a entender isso no livro. O Nietzsche criticou muito essa obra. Por quê? Essa obra tinha destacadamente elementos cristãos. Destacadamente elementos cristãos. Inclusive, quando Nietzsche mandou o Humano Demasiado Humano para ele, a gente não sabe se é verdade, né? Mas ele diz: duas espadas se cruzaram, porque eu recebi a primeira versão, né? Esse Parsifal demorou muitos anos para ficar pronto. Eu recebi o primeiro rascunho do Parsifal. Wagner tinha mandado para Nietzsche. Enquanto Nietzsche manda o Humano Demasiado Humano para ele. E o Parsifal não é humano demasiado humano, é a busca pelo mundo suprassensível num mito cristão, né? Bastante cristão. Então, o Nietzsche realmente escolheu essas causas vitoriosas, né? O Wagner, o Sócrates, o cristianismo, que eram causas vitoriosas do século XIX. O Sócrates como teórico, né? Como do mundo racional e tal. E ele combateu esses pensamentos vitoriosos da cultura do século XIX. Né? E hoje, de certa forma, eu acho que se lê mais Nietzsche do que se escuta mais. Né? Pelo menos no mundo da gente, da filosofia. Né? Eu não escuto Wagner, mas eu leio. Né? Eu acho que, tipo assim, a gente poderia viver aqui no Brasil uma experiência assim, de resgate da obra
filosófica do Wagner, né? Editoras, por favor, que estejam nos Editoras, tragam o Wagner, por favor. Wagner, outro dia eu estava no chat, eu vi o nome no chat à noite. O som tá ruim, Iracema. Um chat, uma mesa sobre a comemoração da arte moderna, eu estava assistindo à noite, e eu escrevi lá, e alguém falou: você é autora de Nietzsche, Wagner, época trágica dos gregos? Você mudou a minha visão de Wagner no chat. Então, assim, editores, procurem as obras de Wagner, né? Tem muita gente querendo estudar isso. Ah, não, nossa, se as obras de Wagner estivessem acessíveis em português, né? Nossa, eu ia, com certeza, ler bastante coisa do Wagner. Fiquei sempre, assim, interessado em ler esse pensador, né? Um cara que foi um músico incrível e, ao mesmo tempo, filósofo, isso é muito raro, né? Exatamente, é muito raro, né? E tem muitos dançarinos, artistas que ouvem Wagner, mas não conhecem também essa parte teórica dele, né? Sim. Ó, eu queria agradecer a Iracema por ter cedido esse tempo. Eu acho que a conversa foi super proveitosa. A gente falou de muita coisa, né? Espero que o espectador tenha gostado. E aí fica feito o convite, Iracema, para conversas futuras, né? Pode falar suas considerações finais aí, o que você quiser. Então, minhas considerações finais eu quero te agradecer, desejar êxito ao canal. Eu acho que quanto mais a gente levar a filosofia para as pessoas, melhor, né? Desmistificar a filosofia, né, como algo tão difícil assim de ser entendido, e a gente tem que levar a filosofia para o povo. Como era a arte na Grécia, né? Exatamente, exatamente. E de uma forma assim, menos acadêmica também, mais irreverente, mais brincalhona. Como né? É o caso aqui do canal, né? Exatamente. E filosofia com óculos, né? O nome do canal, e você de look, esse look fantástico. Aí eu pedi essa licença poética para falar de óculos escuros. Olha, então, gratidão. Filosofia para a praia, para o mundo, né? Gratidão. Se tudo der certo, a gente ainda vamos conversar futuramente sobre outros assuntos, né? Fica aqui o convite. Tudo de bom para você e a gente se encontra numa próxima. Tá joia. Tchau.